E aí pessoal, bem-vindos a mais um Bola do Jogo. Quem tá falando é o Léo, junto comigo, nosso colega Guilherme Zago, aí sempre acompanhando a gente nas transmissões. Boa noite, Gui. Boa noite, galera. Boa noite, Léo. A gente vai começar aí a nossa série, continuar na verdade a nossa série de reviews aí relacionados à próxima temporada da NBA. Muita coisa está acontecendo, inclusive até aproveitando para fazer um parênteses aí, a gente teve algumas mudanças na questão do regulamento no primeiro episódio que a gente começou a tratar dos assuntos aí da questão das divisões. Até explicando para quem está pegando esse vídeo e não acompanhou o vídeo anterior, a gente está fazendo uma análise de todas as divisões da NBA. A NBA ela é dividida nesse mapinha que a gente está mostrando para vocês aí na tela. São 6 territórios, cada território tem 5 times. Antigamente, isso eu estou falando até a temporada passada, o campeão de cada território, ou seja, a equipe com o melhor resultado em cada uma dessas divisões geográficas aí que está aparecendo na tela, ela automaticamente ganhava uma vaga para os playoffs. Mudou isso, né? A regra foi alterada aí na semana retrasada. E o que acabou acontecendo? Agora, independente do território, as 8 equipes com melhor classificação em cada lado dos Estados Unidos, do lado oeste e do lado leste, estão classificadas para as próximas fases. E essa questão de território, de divisão, ela acaba sendo mais para saber quem vai ser o campeão daquela região, que na verdade é um título que não vale porcaria nenhuma, né? Mais para pendurar mais uma bandeira no estádio. Mas mesmo assim ainda é válido a gente continuar essa dinâmica, né, que a gente vai canalizando 5 em 5 os times aí disponíveis na NBA. E hoje a gente vai falar da barriguinha dos Estados Unidos, aí, da parte sudoeste, que engloba aí o estado do Texas, que tem 3 times, mais Memphis e mais New Orleans. Guilherme, meu fiel escudeiro, algo a acrescentar? Não, o que eu tenho para acrescentar, desculpa, é que ficou uma coisa mais justa, né? Eu acho que a Fórmula Antiga, que já vinha há alguns anos aí, prejudicava alguns times por estarem em conferências mais equilibradas e ajudava alguns times por estarem em conferências mais fracas, né? Exatamente. Mas eu acho que basicamente é isso. Agora ficou uma coisa mais justa. Mas exatamente. A gente viu isso muito acontecer, principalmente na Conferência Leste, que é uma conferência bem bem pior do que a Conferência Oeste. E antes da gente entrar, é importante também a gente dar uma comentada assim bem rápida. Quem não pôde acompanhar a Euroliga, perdeu, hein? Excelente Euroliga, excelente Eurobasket, na verdade, a Espanha ganhando na final da Lituânia. Paul Gasol encontrando a fonte da juventude. Acho que até vale a pena depois a gente comentar um pouquinho mais sobre esse assunto em outros vídeos, né? Mas tem parada dura aí vindo para as Olimpíadas, né, meu? Quem não acompanhou a nossa página do Face lá no facebook.com/bola do jogo, a gente acompanhou os jogos, postou os vídeos. E assim, galera, é impressionante como essa geração espanhola, que alguns já cornetavam que estava começando a ficar velha, que estava meio esquecida, continua forte, muito forte. E o mais impressionante ainda é ver o que o Paul Gasol faz tanto no jogo FIBA quanto no jogo NBA. Um jogador que está aí perdurando e continua num nível assombroso, cara, assombroso pela idade que tem. Exatamente. Realmente, cara, é muito, muito legal ver a Espanha jogando basquete bom. Assim, se a gente não for tirar os Estados Unidos da disputa, eu acho que é o principal favorito à medalha de ouro na próxima Olimpíada, né? Eu acho que é um dos principais seleções que o Brasil tem que ficar de olho. A gente viu outras seleções indo muito longe. Itália, que fazia tempo que eu não via jogando bem. Lituânia voltando a encontrar um bom basquete, apesar de ter tido uma derrota meio esquisita para a Bélgica, que é uma seleção inexpressiva durante o jogo. Esse aí eu vi, é um jogo bem legal. Seleção da Sérvia forte. Então realmente a gente tem aí algumas seleções para ficar de olho aí durante o ano. E completando os recadinhos, estaremos acompanhando, se Deus quiser, e se o pessoal da FIBA responder
em tempo hábil, a gente vai estar. A gente vai estar. De pequeno erro técnico aqui, mas vamos retornar. A gente vai estar acompanhando a final do Mundial Interclubes, né? Entre Bauru e Real Madrid, que vai acontecer no ginásio do Ibirapuera. A gente já fez as solicitações de passes de imprensa, estamos esperando o retorno aí da FIBA. Conseguindo, estaremos felizes, orgulhosos de estar lá na arquibancada, na verdade na quadra, né, acompanhando o Bauru e tentando trazer um pouquinho da visão dos bastidores para vocês aí. Aliás, Bauru com um bom time, né, Gui? Um time muito bom. Você que acompanha mais a NBA, a NBB, acho que pode falar um pouquinho melhor. A seleção do Real Madrid é uma parada duríssima. Acho que o Bauru, né, que está representando o Brasil, tem que fazer 2 jogos perfeitos. Rafael Hetzheimer usou inclusive essa frase, que para ganhar do Real Madrid tem que ter 2 jogos perfeitos, porque caso contrário é muito complicado. Uma seleção de jogadores, é uma seleção do mundo, né, resto do mundo, assim, tem jogadores muito bons. Tem a base da seleção espanhola, que foi campeã agora, tem jogadores já consagrados com nível de NBA, e é uma parada duríssima aí pro Bauru enfrentar. Galera, que dá pra, assim, colocar muito o que o Rafael Hetzheimer disse nessa entrevista. O Bauru vai ter que ser preciso, né? A seleção, ó, é difícil falar a seleção. O time do Real Madrid, que é praticamente uma seleção FIBA, vamos dizer assim, tem jogadores que já jogaram na NBA, tem os melhores jogadores da Europa, tem jogadores da América, como o Lucione, por exemplo. Uhum. E é um time que, inclusive, até o próprio dirigente do Real Madrid disse recentemente em entrevista que queria solicitar, queria reivindicar o direito de jogar, de participar da NBA, para você ter uma ideia da força do nível do Real Madrid, que é o equivalente ao nível do Barcelona, né? Vamos colocar assim. Pro Bauru, assim, falando um pouco rápido, né? Não é esse o assunto principal, mas já que o Leonardo tocou muito bem no assunto, o Bauru se reforçou, né? Esse confronto, trouxe o Rafael Mineiro do desativado agora, que decretou falência, o Limeira, para o próximo NBB. Uhum. Trouxe também o Gui Deodato, que era um jogador de Bauru, mas está em outro time agora no NBB, para reforçar esse elenco. Eu não concordo muito com esses reforços, estilo aquele Cruzeiro que disputou o Mundial. Nossa, antigo. Mas assim, é válido porque o Real Madrid é uma equipe muito forte, e se o Bauru realmente quiser trazer mais um título mundial para casa, para o Brasil, vai ter que jogar muito bem e vai ter que fazer uma partida no mínimo perfeita para fazer frente à equipe do Real Madrid. Mas é isso, galera. É muito difícil pro Bauru, e se tudo der certo a gente vai estar lá acompanhando e trazendo muitas coisas do jogo e do... como é que se fala? E do... me fugiu agora. Dos bastidores? Dos bastidores, obrigado, galera. Imagina, estamos aqui para isso, senhor. Tô até entrando aqui só para matar a curiosidade, né? Para ver se já liberaram o nosso passe. Enfim, era para ver se a gente tinha alguma surpresa, mas ainda a FIBA tá pensando. Voltando ao motivo do nosso encontro nessa noite calorosa de São Paulo. Aliás, deixa eu até ver quantos graus está fazendo hoje, porque, meu amigo, eu tô suando mais que... em respeito a vocês, eu não liguei o ventilador para não vazar na transmissão. Aqui no meu celular fala 25 graus, mas eu duvido, eu acho que o Google tá louco. A gente vai voltar a falar da NBA. O primeiro time, assim, a divisão sudoeste, né, que é o que a gente está analisando hoje, é composta hoje de Dallas Mavericks, Houston Rockets, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans e o Memphis Grizzlies. São, acho que talvez é o grupo da morte aí, a divisão talvez mais dura, mais equilibrada da NBA. E o primeiro time que a gente vai começar a analisar é o Dallas Mavericks, os
veteranos aí, o Moneyball da NBA, que eu até brinquei com o Gui outro dia falando, né, que é o time que ele é montado com um olhar administrativo pelo Mark Cuban, que é o dono do Dallas Mavericks. Exatamente. É um cara que ele tem um perfil empreendedor muito forte, né? Então ele gosta bastante de tentar surpreender em uma ou outra transferência, e foi o que ele, assim, ano a ano é o que acaba acontecendo, né? Às vezes ele traz uns caras muito bons, convence jogadores a vir pro elenco dele e faz outras transferências que a gente fica meio assim, hã? Né? Que é o caso hoje do Dallas, né? O time principal do Dallas hoje vem com talvez as principais contratações que aconteceram aí durante as contratações mais interessantes, pelo menos, que aconteceram na Conferência Oeste, né? Pelo menos o top 5, né? O Deron Williams saindo do Brooklyn Nets, provavelmente vai ser o armador principal desse time do Dallas Mavericks. Deron Williams, que reduziu o contrato dele, que era um contrato de nível de jogador de franquia, para hoje ganhar mais ou menos a mesma coisa que um J.J. Barrett, né, que é um jogador que não tem o mesmo quilate, entre aspas, do Deron Williams. Na ala, como ala armador, a gente tem Wesley Matthews, que é um jogador vindo de lesão do Portland Trail Blazers, que apesar de ter de ter uma capacidade muito boa, a gente ter visto esse cara jogando e realmente ser uma aposta boa para o futuro, é um jogador que vem de uma lesão no tendão de Aquiles, que é uma coisa super complicada, que já encerrou a carreira de alguns jogadores, né? E que o Dallas Mavericks está apostando nele o suficiente de quase dar salário máximo para esse cara, né? Que de novo, é uma transação muito boa de um lado e uma transação meio estranha do outro, né? Como ala, a gente tem o Chandler Parsons, que é um dos principais nomes da nova geração dos Estados Unidos, um jogador muito bom, muito versátil, eficiente de longa distância, eficiente de curta distância, com um potencial muito grande de crescimento para os próximos anos. Como ala armador, como ala pivô, a gente tem o inoxidável Dirk Nowitzki, já no crepúsculo aí da sua carreira, né? E no garrafão a gente tem como pivô uma incógnita aí, né? O Dallas Mavericks contratou 3 pivôs de nome: Zaza Pachulia, Samuel Dalembert e o Javel Magui, e tudo indica que esses 3 jogadores aí vão brigar por estar no garrafão. Lembrando que no Dallas Mavericks hoje existem 6 pivôs de ofício contratados sob o contrato no Dallas Mavericks, que mais 6 alarmadores, ou seja, algumas negociações vão ter que acontecer porque já são 12 jogadores só dentro do garrafão, então eles nem podem registrar com essa quantidade de jogador, né? Então alguma coisa vai ter que acontecer até o começo da temporada. Gui? Sobre o Dallas aí, algum comentário? Bom, cara, assim, o Dallas tem uma equipe titular no papel muito, muito boa, assim, muito interessante, eu acho. Você ter ali dois alas como o Wesley Matthews e o Chandler Parsons, você tem 2 jogadores lógico, por exemplo, 2 jogadores que defendem muito bem, mas que atacam também com boa qualidade se preciso. Mas claro que a teoria diz que a pontuação e a bola deve ficar a maior parte do tempo na mão do Deron Williams e do Dirk Nowitzki, né? Isso pensando no time titular, tá? Gosto dos jogadores de banco, o Renan Julia, Samuel Dalembert, Ramon Felton, o Charlie Manet, Harris, incansável novato, muito louco, Javal Magui, né? Agora, assim, o Dallas é um ponto de interrogação para mim. Pode ser uma equipe que vai fazer uma campanha mediana pelo elenco que tem, a quantidade de veteranos que tem também, inclusive, porque pode ser um time que vai sofrer com algumas lesões durante a temporada, perder jogadores importantes, como pode ser um time que acerte de liga
e lute pelas cabeças também da conferência. O que eu não acredito é que o Dallas faça uma conferência ou uma campanha na temporada ruim. Eu acredito uma boa campanha do time do Texas. Eu concordo contigo. Eu acho que a única possibilidade, assim, o cenário ruim do Dallas, a possibilidade de acontecer alguma coisa negativa com esse time é que o Dallas mexeu muito, né, de um ano para o outro, né? Ele vinha apostando muito no Monta Ellis, que acabou saindo do time. Ele teve uma turbulência em relação à armação, com a saída do Rondo, com a entrada do Deron Williams. Então, o time, pode ser que esse time encaixe, pode ser que esse time não encaixe, né? Eu ainda acho que é muita loucura o Wesley Matthews, né? O Wesley Matthews, na verdade, o fato de eles estarem pagando o salário que eles estão pagando para eles vem de um erro de negociação que aconteceu com o Mark Cuban, que é um cara safo demais de negociação, né? Porque o argumento dele era assim, cara, eu estou trazendo o Wesley Matthews aqui e, Wesley, eu não vou conseguir te pagar o salário cheio porque tá vindo o DeAndre Jordan junto. Então eu não vou conseguir pagar o salário máximo para vocês dois, senão eu até pagava. E ele falou, não, beleza, velho, super entendo, é nóis, tá tudo certo. Só que aí o DeAndre Jordan não veio. E aí o Wesley Matthews falou assim, pô, mano, que foda, né, ele não veio. Mas você lembra que você falou que você pagava pra mim o salário completo se pudesse? Então, agora você pode, né? E foi aí que ele teve que pagar o salário cheio pro cara, né? Então, é uma incógnita. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mesmo ele saudável, eu não sei se eu fosse um GM, eu pagaria o dinheiro que ele tá pagando pro Wesley Matthews jogar. Mas enfim, a gente sempre tira o Dallas... ver essas coisas meio estranhas, a gente acredita que é mais uma loucura e no final acaba dando certo, né? Cara, é complicado, né? Na verdade, o Wesley ele tinha a faca dele na mão, né? Acabou ficando com o checkmate no colo, né? Ele se aproveitou disso. Mas é aquilo, né? Quantas e quantas temporadas a gente já viu no Dallas sempre com essa receita aí de apostar em veteranos, com algum ou outro jogador que está se destacando em algum clube, mantendo o Derek Nowitzki como principal estrela, e aí acaba engrenando na temporada, como também aconteceu de não dar certo, né? Eu acho que vale reforçar o que você acabou destacando muito bem, Léo, que foram muitas mexidas no time, e isso pode prejudicar pelo menos o começo de temporada do Dallas, né? Mas eu acredito que conforme o campeonato for passando, e até pela experiência dos jogadores do Dallas, eu acredito que eles fazem uma campanha pelo menos mediana ainda. Concordo. Acho que tem possibilidade de realmente ser um time de se classificar para o playoff se tudo tiver tudo tiver nos conformes, né? Perfeito. Saindo um pouco, aliás, antes da gente sair pro Memphis Grizzlies, que é um time que é legal a gente conversar também, importante deixar a mensagem: garotinhos e garotinhas desse Brasil, provavelmente uma das últimas chances de vocês verem um dos melhores alas pivôs da história jogar. Então, sempre que puderem, assistam os jogos do Dallas Mavericks, deem uma olhada nos highlights da internet, porque provavelmente, não sei nem se seus filhos verão outro jogador, pela mudança que acontece no basquete, se vai ter outro Dirk Nowitzki no mundo no futuro. Então, aproveitem a possibilidade de vocês ainda assistirem uma lenda enquanto vocês podem, tá? A gente está no sentimento saudosista demais, porque ele foi um dos meus ídolos. É difícil ver ele velho, mas ele não vai durar muito mais tempo. Já se aposentou da seleção alemã, então deem uma chance para o alemão, assistam ele enquanto ainda tem chance. Com certeza, cara, faço das suas as minhas palavras também, cara, vale muito a pena. Quem também acabou não vendo aí, a última partida da Alemanha na Eurobasket foi uma coisa sensacional, a salva de palmas e todo o carinho e todo o respeito que a torcida alemã tem pelo maior ídolo do basquete dele.
concordo plenamente que a gente... É gozado porque a gente só acaba dando valor para um cara desse quando a gente vê que ele tá parando, né? Mas quem tem possibilidade de assistir, quem teve a possibilidade de assistir esse cara jogando na temporada regular, principalmente na época que ele foi MVP, sabe o quão ele vai fazer falta, né? Porque dificilmente a gente vai achar um pivô que chute. Difícil, assim, cara, por mais que a galera fale de Stephen Curry, a bola que o Nowitzki arremessa é uma coisa mágica, assim, até do tipo que nem quem acompanha basquete, quando vê ele jogando, já sabe que ele é um cara diferente, entendeu? Você pode pegar a sua irmã que nunca jogou, a sua namorada que você está trazendo para assistir um jogo com você, e ela nunca viu nada de basquete, para ela é indiferente, mas quando ele arremessa, ela sabe que é diferente, entendeu? Até quem é leigo vê que esse cara é diferente e isso vai fazer falta, com certeza. Como diria o Marcel, você vê esse cara de 2 de cacetada chegando, magrelo, meio cacunda, você não dá nada pra ele, né? Estabanado. Estabanado, tal quieto, a hora que o bicho começa a arremessar, meu amigo, é só chuar. Exatamente. Aliás, falando em Marcel, quem não acompanhou a nossa entrevista com o Marcel de Souza está disponível no site e aqui no YouTube. Não deixem de acompanhar, porque tem muita coisa engraçada que saiu, muita história, muito desabafo do seu Marcel e muita história engraçada pra gente compartilhar. Indo pro Memphis Grizzlies, que é o segundo time que a gente vai analisar. O Memphis ele é um time que fez pouquíssimas alterações do ano passado para agora, continua apostando no que a galera chama nos Estados Unidos de grit and grind, que é aquele time, o colarinho azul, né? O time que é trombador, que vai para cima, que foca bastante no basquete de força, né? As alterações não são muito significativas dos times das formações que já vem nos anos anteriores. Como armador, a gente tem o Mike Conley, excelente armador. Na minha opinião, um dos armadores mais subvalorizados aí da NBA. Mas já ia completar, exatamente. Exatamente, um cara muito forte, né? Muito rápido e para mim no mesmo potencial aí de outros armadores que foram até um pouquinho mais badalados nas últimas temporadas aí, como a galera que estava jogando no Toronto Raptors, por exemplo, né? A galera fala muito do próprio Deron Williams. Acho que hoje o Mike Conley está até superior a alguns desses caras aí. Como alarmador, o Courtney Lee, que é um excelente alarmador, revezando com o Vince Carter, né, que achou a fonte da juventude no Dallas, jogou muito bem no Memphis e conseguiu dar uma respirada na carreira dele que estava acabando, né? Como ala, a gente tem o Tony Allen, que também é um cara forte, voltado para a defesa, um excelente defensor, mas que também contribui bem para o ataque, né? Um jogador nos mesmos níveis aí de André Iguodala, do Alex, da seleção brasileira. E no garrafão, a velha dupla de ouro do Memphis Grizzlies, o Zach Randolph e o Marc Gasol, dois pivôs que jogam como alarmador quando precisa, com muita força e com um entrosamento muito legal deles, né? São pivôs que conseguem funcionar sob pressão, e é um dos poucos times da NBA hoje que a gente vê que o time joga pros pivôs e não o contrário, né? Realmente são dois caras diferentes, aí uma dupla que a gente não consegue mais encontrar na NBA normalmente. E assim, o Memphis é aquele time que você vê jogadores que tem uma média de atuação, assim, vamos colocar de 0 a 10, muito regular, né? Uhum. Jogadores que sempre estão ali jogando nota 9 no jogo, nota 8, nota 10, nota 9 no outro, nota 8. Dificilmente Marc Gasol, Zach Randolph, Mike Conley jogam abaixo de nota 7.
Uhum. Então, assim, o Memphis já é um time que nos últimos anos é marcado pela regularidade, né? Exatamente. E como você mesmo comentou, lá não teve muitas mudanças no elenco, mas é um time que para mim é muito forte, deve manter a mesma regularidade das últimas temporadas. Marc Gasol fez a melhor temporada da carreira, né, no ano passado. Se jogar perto do que jogou, já vai fazer uma excelente temporada. Zach Randolph, se tiver bem fisicamente, vai ajudar muito, como vem ajudando aí nos últimos anos. Marc Gasol ali continuar sendo uma das melhores duplas de pivô da liga, se não a melhor hoje, a mais entrosada. Uhum. Nas alas, é impressionante a força que o Grizzlies tem nas alas. Não tem nenhum ala nível Carmelo Anthony, LeBron James, sei lá, até o próprio Charles Barson, do Dallas, que a gente acabou de falar, que é um pouquinho mais abaixo, mas tem jogadores muito bons, que são bons em todos os aspectos, de defesa e ataque, que é Tony Allen, Jeff Green, Vince Carter aí no final de carreira, mas jogando, como reforçando o que você disse, Léo, jogando muito bem. Matt Barnes, que veio do Clippers para reforçar ali a rotação e a reserva. E a força. E a força também evidente, né? Aqui, ó, tem conversa, só no meio. E... Se o Tite jogasse no Campeonato Brasileiro, ele seria treinado pelo Tite. Ah, cara, o Matt Barnes é meio Felipe Melo, né, cara? Exatamente. Meio pela Juniza. O Memphis Grizzlies é treinado pelo Mano Menezes, pelo Tite, pelo Parreira. É bem esse tipo de... Os caras pensam primeiro na defesa, né? E acaba dando certo, né? Apesar da gente estar tirando sal aí com técnicos que jogam feio pra ganhar, o Memphis é um time que é focado na defesa, mas mesmo assim é legal ver ele jogando, né? Principalmente pelas performances do Zach Randolph e do Marc Gasol, né? A raça, né? Muito legal de ver, né? Exatamente. E para concluir a minha análise, a única coisa que eu sinto um pouco falta no Memphis, que ajudaria demais o McCollum, que é um cara que você mesmo muito subvalorizado, mas é um cara que consegue jogar a temporada toda sempre por causa de lesão e isso porque é um cara que tem tanto com a cultura. Então, hoje tem o Beno Rigid, mas eu acho muito pouco. Ele deveria ter pelo menos uma sombra ali quase do nível dele para ele conseguir descanso quando necessário e para o time reserva não sentir tanto a falta do armador. Mas o Memphis vem forte e também deve dar muito trabalho aí pro San Antonio, para times favoritos dessa conferência. O Beno, o Ben Udrich é um sobrevivente aí, né? O cara é veterano de NBA, mas que realmente já não acho que nem na fase boa dele, no auge da carreira, ele era um cara a nível de Mike Conley. Eu acho que o principal defeito do Memphis Grizzlies é justamente esse. O time titular é muito bom, mas eles contam muito com uma falta de lesão do Memphis Grizzlies. Eles contam com os titulares funcionando 100% todos os jogos. O que, assim, teoricamente tem funcionado, porque graças a Deus nenhum deles teve lesão. Nenhuma lesão séria. Acho que o último cara que teve uma lesão séria foi o Marc Gasol, que teve uma lesão no joelho. Ficou um tempo fora, mas voltou como se não tivesse tido nada, né? Diferentemente de outros caras que tiveram lesões mais sérias no joelho, como aquele teve, e acabaram demorando muito para poder se recuperar. Mas quando a gente tira, por exemplo, um Zach Randolph de ala pivô, e não tem, Jarnell Stokes, Jamichael Green, Gerald Martin, caras que são o melhorzinho do elenco de apoio de garrafão do Memphis Grizzlies é o Brandon Wright, que já não é aquelas coisas. Falta realmente elenco de apoio para o Grizzlies. Por exemplo, a gente estava falando de um time que era o Dallas Mavericks, que tem 6 pivôs e 6 alas pivôs. Podia rolar um meio de campo entre os dois aí, o Memphis Grizzlies pegar um Charlie Villanueva da vida, um Samuel Dalembert, um cara que não vai ser tão utilizado aí pelo Dallas para fazer um equilíbrio aí, porque realmente falta elenco de apoio. Mesmo sem elenco de apoio, é um time para chegar em playoff. Tô certo, Gui? Alguma coisa a adicionar pra galera aí, pros trombadores? Eu achei legal, eu falei bastante do reserva uma sombra pro McCollum, mas realmente também falta um cara de garrafão e um
cara do nível do próprio Samuel Dallenberg, que você falou, já ajudaria muito essa rotação e daria um descanso muito bacana aí pro Marc Gasol e também pro Zach Randolph. Eu acho que é isso, né? Porque assim, é um time que apela para um estilo de jogo muito trombador, né? E que graças a Deus eles não tiveram problema com lesão, porque o basquete que eles jogam é um basquete muito físico, né? Esses caras aí devem estar usando, sei lá, puta, deve ser patrocinado pelo Salompas, deve ter deita numa banheira de cataflã toda vez que acaba o jogo, porque não é possível desses caras não se machucar, né? Daí é muito o Mumu Cartei de tal lá do... Tipo isso. O Mumu Cartei de tal é do Jackie Chan, né, meu? Isso mesmo. Velho, mas enfim. Próximo da lista que a gente vai falar, o Houston Rockets. Houston Rockets, que tem um time bom, né, é um dos... Acho que daí dessa divisão, que é uma divisão bem forte, aí, bem disputada, talvez o time que no papel tem o melhor elenco, né? A gente está falando aí de um dos favoritos ao título ano a ano, apesar de ter alguns jogadores meio amarelões, que a gente vai falar um pouquinho dele já. A gente tem um time que vem como time titular do Houston, time titular esperado, obviamente, Ty Lawson, que foi contratado recentemente pelo Houston Rockets, talvez acho que o principal reforço do time para essa temporada, que assim, já um time, uma panelinha bem montada, né? Lembrando que pelo Ty Lawson eles se desfizeram do Prigioni, que é uma peça que assim, é extremamente reconhecida na NBA como sendo um defensor, um armador de rotação que fazia diferença em todos os times que ele passou, e pelo Costas Papanicolaou, que tem fama, né, de milagreiro aí na Euroliga, e estava encontrando o caminho dele na NBA. Então são duas peças importantes, fora alguns picks que foram trocados para a vinda do Ty Lawson do Nuggets para o Rockets, né? Muita coisa para pouca coisa, na minha opinião, né? Mas segue a tua análise que a gente já fala disso. O Ty Lawson é um bom jogador, mas acho que eu não me desfaria do Prigioni, por exemplo. Ainda mais porque o cara que vai revezar com o Ty Lawson nessa posição é Patrick Beverley, que é um cara que tem crescido muito ano a ano. Foi draftado para ser reserva do Jeremy Lin, né? Ganhou a titularidade disparado e não parou mais de crescer, né? Como ala armador, a gente tem o James Harden, que é a principal estrela desse time, o cara que foi contratado para ser a segunda principal estrela, e dominou o Rockets. O Rockets é o time dele hoje, não é o time do Dwight, por mais que o Dwight quisesse, mas é um jogador que ele acha que ele é o melhor jogador do mundo. Eu discordo, mas ele está na discussão aí de pelo menos os top 5. No papel, ele é um excelente alarmador, talvez o melhor alarmador da NBA hoje, já que o Kobe está voltando de lesão. Ele não é o melhor alarmador vivo, mas ele é o melhor alarmador da NBA hoje e é o principal líder desse time, né? Como ala, a gente tem o Trevor Ariza, que é um jogador muito bom. Eu sou fã de carteirinha do Trevor Ariza, sempre gostei muito dele desde a época do Lakers. A gente também tem como ala armador uma mistura entre o Terence Jones e o Donatas Montezionas, da Lituânia. Terence Jones normalmente começa como titular, mas o Montezionas acaba sendo o principal, o sexto homem, aí, o cara que vem do banco para liderar o garrafão. Não tem um titular claro entre esses dois, até porque o Montezionas tem evoluído muito. A gente viu isso, que ele foi um instrumental para a Euroliga desse ano, junto com o Jonas Valanciunas. E como principal pivô do time e o segundo melhor salário, Dwight Howard, que apesar de ainda ser um excelente atleta, não é o mesmo cara que metia medo na NBA há 5 anos atrás, né? Um cara que fez o Lakers abrir mão do futuro dele e está pagando pela aposta até hoje, né? Dwight chegou num teto, não evolui mais esse teto,
E apesar, para mim, o que ele joga não reflete o salário, não reflete quanto ele ganha. Mas ainda assim é uma peça importante e que não tem que ser menosprezada. Apesar de eu não achar que ele é um pivô nota 10, ele é no mínimo um pivô nota 9 ou 9.1, 9.2, sei lá. E ainda é um dos melhores da posição para o time, com o Clint Capela revezando com ele. O Houston Rockets, gente, assim, só para pontuar um pouco, porque é um jogador que o Léo acabou não falando, mas está no elenco aí, que é o Jason Terry. Para mim, assim, é um dos reservas que se eu tivesse uma franquia da NBA, se eu tivesse um time da NBA hoje, eu fosse um GM, eu faria de tudo para tê-lo no meu elenco, porque é um cara que vem e, mesmo com a idade que ele tem, incendeia o jogo quando precisa. Impressionante como o Jason Terry tem estrela, como essa bola de 3 dele cai. Quando precisa, né? Quando precisa, cara. É um dos melhores jogadores que eu vi fazer isso. Mas, além de tudo isso que o Léo falou, e aí a gente vai entrar no ponto de amarelar, de pipocar, enfim. Houston é muito parecido com o Clippers, que eu venho já há alguns anos sempre falando desses dois times na pré-temporada. Tem jogadores All-Star, James Harden, um dos melhores, que nem você falou, alarmadores do basquete mundial hoje. Dwight Howard, um excelente pivô, só que na hora do vamos ver, sempre acaba faltando alguma coisa, sempre acaba faltando alguém ali para ajudar o James Harden, e isso se deve muito ao senhor Dwight Howard, que é um cara que a gente até costuma sempre conversar, eu e o Léo, gente, que é impressionante como o James Harden faz mais de 30 pontos, o Dwight completa com 20 pontos e tantos rebotes, mas o Houston não ganha jogos, né? O porquê disso, olha, talvez falte no Houston um pouco do jogo do jogo europeu, um pouco de distribuição de jogo, né? Uhum. Mas o que eu não consigo entender é como o Houston é individualista em alguns momentos, né? Uhum. Claro, fazendo dele, que pegar a bola e pontuar mesmo, mas eu acho que o Houston firma muito o jogo no Dwight Howard, força muito a bola com o Dwight Howard, e eu acho que não era esse o caminho. Eu acho que se outros jogadores como o Terrence Jones, como o Trevon Ariza, como agora o Taylor, pontuassem mais, eu acho que o Houston ganharia mais jogos. Com certeza. Acho que quando a gente estava conversando a última vez, foi bem recente, foi quando teve a morte do Moses Malone, que era um pivô, um dos maiores pivôs da NBA, de uma era que não tinha muito videotape, então o melhor dele a gente não conseguiu acompanhar, a gente não tem histórico, né? Mas ele é um cara que dominou o garrafão, assim, como nenhum outro dominou, e a gente está falando de um cara que estava na mesma posição de um Wilt Chamberlain, de um... Putz, esqueci o nome do cara do Boston, meu. Do Robert Parra? Do Larry Bird? Não, o pivô do Boston, que ganhou infinitas Bill Russell, exatamente. Esses caras, o Bill Russell e o Wilt Chamberlain, eles dominaram o garrafão numa época que o basquete era ainda uma era romântica do basquete, né? Moses Malone pegou o final da década de 80, metade da década de 80, começo da década de 90, e ele fazia 30 rebotes, 19 ofensivos, né? Hoje ele lidera na NBA até hoje como o maior reboteiro da NBA, o maior reboteiro ofensivo da NBA, com mais de 6 mil rebotes ofensivos, sendo que o segundo colocado está com 4 mil, né? Então já mostra como ele era dominante no garrafão. E logo que ele morreu, eu fui dar uma olhada em vídeos dele, né, até para conhecer um pouco mais. E no dia que ele recebeu a indução à Roda da Fama, né, o prêmio por estar indo para a Roda da Fama, ele fez o discurso dele e ele falou que o segredo dele é que e o porquê dele não gostar de dar entrevista é que
ele nunca se sentiu melhor do que ninguém do time dele. Ele sempre se sentiu parte de alguma coisa. Então, toda vez que as pessoas tentavam individualizar ou atribuir o sucesso das franquias que ele estava a ele se sentia desconfortável e por isso ele parou de dar entrevista. Fazendo um paralelo a isso, a gente tem dois jogadores do Houston Rockets, são os principais jogadores, os principais nomes, né? E que, diferentemente do Moses Malone, eles gostam de ouvir o tempo inteiro que eles são os melhores. E o ego deles combinou, porque eles não se dão mal, eles são jogadores que se dão bem fora das quadras, mas eles têm uma necessidade muito grande de ser lembrado o tempo inteiro como sendo os melhores jogadores do time. E isso às vezes é problemático. A gente teve principalmente no final do ano passado, quando teve os confrontos dos playoffs, o James Harden chamando bolas que não precisava estar na mão dele, porque ele se sentia na obrigação de ser o cara que salvava a pátria, para poder mostrar ele rangando o miojo dos três lá, que é aquela comemoraçãozinha idiota que ele faz. O Dwight querendo mostrar que ele era um cara mega forte e tomando paulada de um David Lee da vida aí, que é um cara que tem metade do tamanho, metade do porte físico dele e que aguentava ele no garrafão, mas ele precisava mostrar que ele era forte, machão, e que o ombro dele é maior que a minha costela, né? Maior que a minha cabeça. Então, o problema do Rockets é esse, né? O time não engrena porque eles não são um time. Eles têm dois jogadores bons, com um elenco de apoio bom, mas que existe uma pirâmide que não se complementa, né? Falta um pouco mais de confiança dessas duas peças-chave com um elenco de apoio que é muito bom, né? É muito bom. Tô certo, Gui? Você tá mais certo, né? Na verdade, os dois, pelo menos eu como admirador de basquete, NBA, enfim, os dois me decepcionam um pouco e talvez eu não seja tão fã do próprio basquete, que eu devo reconhecer dos dois, é muito bom, por causa da atitude pessoal, como você estava falando, dos dois, né, dentro de quadro e fora de quadro, né? E acho que se num futuro próximo, mais eu acho do James Harden, não tanto do Dwight Howard, mas eles adquirissem um pouco mais de humildade e um pouco mais de comprometimento com o time, pensando mais um pouco no time, que é o que aconteceu muito com o Kobe Bryant, com o próprio Michael Jordan, por exemplo. E aí sim eles entrariam no nível que eles acham que são, mas que ainda não conseguiram atingir, que é o nível de um campeão, o nível de quem tem anel, o nível de quem coloca realmente uma franquia nas costas e lidera um elenco, sabe? Concordo plenamente. Acho que apesar de ter todas as piadinhas na internet de que o Kobe não passa a bola, o caramba 4, se até o Kobe, que é o cara mais egoísta, não vou falar egoísta, mas é um cara assim mais difícil de confiar nas pessoas ao redor, ele chegou à conclusão de que ele precisa ter gente em volta dele para poder ganhar, e melhorou como jogador. Passou da hora desses dois caras chegarem a essa mesma conclusão, né? Perfeito, é isso aí. O Michael Jordan, se você ver a biografia dele, ele fala que em algum momento ele falou que ele se sentia o melhor jogador do mundo, mas ele precisava de um elenco de apoio. Foi a época que ele começou a confiar mais no Scott Pippen, a confiar mais no banco de reservas, e ele liderou uma franquia a 70 vitórias, 72 vitórias em um ano. Então, se o melhor jogador do mundo acha que se depende dos outros, dois caras estão buscando espaço, que apesar de ser muito bons, eles precisam chegar a essa conclusão também. Passando para outro time, outro prisma, outro tudo, aí, outros ares. A gente está falando do New Orleans Pelicans, franquia nova, entre aspas, né, mas é uma franquia ainda diferente, que as pessoas estão se acostumando a falar Pelicans na NBA. Verdade. E está voltando aí para esse ano, tem um elenco interessante, e está chegando como carro-chefe aí principal da franquia a evolução do Anthony Davis, né, que para quem imaginou que ele seria um fracasso, seria menos do que a galera dizia que ele seria, ele está correspondendo muito mais do que a gente imaginava, né?
talvez eu não, viu, Léo? Assim, na verdade, eu até sei a sua opinião, mas a gente conversou há tempos atrás sobre o Anthony Davis, mas a gente meio que sempre esperou grande coisa dele, né? É impressionante como parece que teve uma fusão, né? Quem assistia Dragon Ball aí, quem é otaku vai entender o que eu tô falando. Parece que teve uma fusão de um pivô de excelente qualidade ofensiva e defensiva, de velocidade, explosão, com um ala, né, de muita agilidade e de bom arremesso, porque é impressionante o que o Anthony Davis está jogando e o que ele poderia jogar como pivô, como ala pivô, e como alguns jogadores, principalmente no começo de carreira, porque eram novos e tinham mais explosão, conseguiram, mesmo com uma altura, né, sendo muito pesado, conseguiram jogar de ala, como foi Pau Gasol, como foi Kevin Garnett, com certeza. Como foi a Marissa Stoudemire, como foi o próprio Dirk Nowitzki. Hoje o Anthony Davis jogaria de ala. Hoje o Anthony Davis joga de pivô, e nessa semana até o Shaq tem uma entrevista que acha ele o melhor ala pivô da NBA. E assim, hoje eu concordo em gênero, número de grau com o Shaq. Gosto muito de ver o Anthony Davis jogar, gosto muito de ver a maturidade do Anthony Davis em quadra, muito diferente do James Harden e do Dwight Howard que a gente comentou. É um jogador que lidera o time, é um jogador que tem boa cabeça, é um jogador que joga pro time. Se precisar focar em pegar rebote em dar toque, ele vai fazer. Se ele precisar pontuar, ele vai pontuar. E talvez isso faça do Pelicans, até nessa temporada mesmo, na verdade, essa filosofia que a estrela do time tem com o elenco, pode fazer do Pelicans um time que vai ficar na frente do próprio Houston Rockets, por exemplo. Gosto muito do elenco, gosto muito da última aquisição do Pelicans, que foi o Norris Cole, um armador que está evoluindo bastante, e acho que, somado aos outros jogadores do elenco, o Pelicans pode surpreender demais, até pela estrela e pelo que vem evoluindo o Anthony Davis essa temporada. Concordo. Eu acho que ainda o Pelicans ainda é um time em construção, né? Eu acho que ainda eu não esperaria eles, sei lá, apesar de eles terem todo o potencial possível de se classificar para os playoffs, de estar à frente do próprio Rockets, como você colocou, eu ainda acho que é um pouco cedo, entre aspas, para isso. Não que eles não tenham potencial, mas é porque ainda é um time que está crescendo, né? Mas o elenco realmente é muito bom. Falando um pouquinho do elenco, o time titular do Pelicans previsto para a próxima temporada como armador o Drew Holiday, que é um baita armador, já foi eleito para All-Star Game, muito rápido, muito ágil, fazendo par com o Eric Gordon, que é um jogador que todo mundo sempre soube que ele é um cara muito bom, foi disputado por várias franquias, acabou pingando aí depois de ter passado por Suns, ter passado por Clippers, e de novo, um excelente complemento para o Drew Holiday. Dois caras que têm possibilidade de armar o jogo e também definir se for necessário. Como ala, a gente tem o Tyreke Evans, que começou a carreira na NBA como armador, que chegou até a bater alguns recordes quando estava principalmente na primeira temporada dele com o Sacramento Kings. Parecia que ele se tornou o jogador da franquia do Sacramento Kings, mas ele acabou se sacrificando para várias posições. Chegou-se à conclusão que ele é um cara, que ele é um pato, que ele corre, nada e voa, mas ele não faz necessariamente as três coisas muito bem. E ele está hoje na ala, mas ainda pode assumir a função de ala armador ou de armador se for necessário. É um jogador muito técnico, muito rápido. Eu gosto mais dele como ala armador do que necessariamente como ala, mas talvez nessa posição a gente acaba se surpreendendo como a gente surpreendeu na primeira temporada dele na NBA. Como ala pivô, a gente tem o Anthony Davis, que é o líder dessa franquia, apesar da idade, tem
como o Gui falou, é um jogador que me agrada muito pela postura que ele tem, mostrando uma maturidade muito grande, né? Complementando até o que o Gui falou, o Anthony Davis, ele foi um cara que cresceu em altura muito rápido, e isso explica um pouco essa versatilidade dele, porque nos primeiros anos de colégio ele era armador, e aí ele, tomou Neston com catuaba e amendoim, e o bicho cresceu com 80 centímetros em um ano. Brincadeira, pros caras que são literal. Né? Eu acho que é assim, vale destacar o que você tá falando, cara. Tomou alguma coisa, porque pra ter uma sobrancelha dessa... efeito colateral, velho, certeza. Isso daí tá na cara, né? Mas assim, né, tem gente que vai negar, né? Efeito colateral, mano, certeza. Dr. Alvieri, velho. Então, só que o que aconteceu? A gente teve o cara que passou a vida inteira sendo armador, começa a jogar no garrafão, a gente tem um armador que sabe conduzir bola, igual o que aconteceu com o Magic Johnson. Só que o Magic Johnson foi a carreira inteira dele como armador. O Anthony Davis não, ele já começou a evoluir e tem interesse pelo jogo de garrafão num estágio que ele estava em desenvolvimento ainda. Então ele se tornou um jogador completo, com a possibilidade de realmente ser uma estrela mesmo num futuro bem próximo, né? Porque ele tem a eficiência de um Tim Duncan, mas ainda com capacidade atlética de não vou falar de um Blake Griffin, mas de um Stoudemire no melhor tempo da vida dele, assim. Uhum. E como pivô, a gente tem o Omer Asik, que é também um excelente pivô, um cara que eu gosto bastante, revezando com o Kendrick Perkins, que foi um dos principais reforços nesse ano, junto com o Norris Cole, né? Kendrick Perkins, que é um carregador de piano, um jogador que foi contratado super baratinho, quase não ofende aí o orçamento do Pelicans, foi muito bem contratado, mas é um protetor de garrafão que talvez ajude para poder complementar o Anthony Davis, que apesar de ser um defensor muito bom, tem uma veia ofensiva um pouco melhor do que a veia defensiva dele. Às vezes a gente precisa de um carregador de piano para complementar nosso principal jogador. Fora que esse time tem outros caras muito bons que eu gosto, como o Alonso G, que não é o melhor jogador, mas enfim, é um complemento muito bom. Tem o Ryan Anderson, que eu gosto bastante desde a época do Magic, excelente chutador de 3. Tem o Alexis Ajinca, o Norris Cole que está chegando agora. Então é um time interessante pra gente ficar de olho aí nos próximos cenas dos próximos capítulos, né? Depois da temporada pode surpreender, né? Exatamente. Melhor cenário e pior cenário desse time, Gui? Melhor cenário, eu ainda acredito numa superação aí e quem sabe até um novo Golden State Warriors aí com esses caras. Eu gosto muito desse Eric Gordon, Jrue Holiday e Anthony Davis. E o pior cenário é não conseguir classificar os playoffs. Que também é bela bosta, né? Tipo, se eles não conseguirem classificar para os playoffs, vem um cara muito bom do draft ano que vem. Então esse time não tem como sair perdendo, né? Mas você falou que você pensa neles como um novo Golden State. Você acha que eles chegam a ser um novo Golden State na próxima temporada ainda? Você diz nessa agora, né? Então, cara, eu acredito que vai depender muito da maturidade do trio, na verdade, do Jrue Holiday, Derek Evans e Eric Gordon. Eu acho que se eles se comprometerem tiverem a maturidade de respeitar muito um esquema tático e dividir essa responsabilidade com o Anthony Davis, né? Na verdade, ajudar ele a fazer o Pelicans alçar voos mais altos. Eu acho que tem tudo para ser um novo Golden State Warriors. Claro que não no mesmo tamanho, talvez não um título de NBA, mas ser a nova sensação aí da NBA das temporadas. Uhum. Lembrando que um dos principais reforços que aconteceram nesse New Orleans Pelicans que está vindo para essa próxima temporada não foi necessariamente na quadra, mas fora da quadra, tá? O técnico para esse ano é o Alvin Gentry, que foi
o homem forte do Steve Kerr no Golden State Warriors, campeão da temporada passada. Então o Alvin Gentry chega para... lembrando que o Steve Kerr, ele é um cara muito mais voltado para administração do que para condução de um time em quadra, né? O Steve Kerr, ele tem um perfil, desde que ele saiu da NBA, como um cara analista. Não foi à toa que ele foi inclusive contratado para ser comentarista da NBA. Ele já foi GM do Phoenix Suns, trouxe o Shaq, fez parte da grande era do Phoenix Suns, aí do renascimento do Phoenix Suns com o Steve Nash, com o Stoudemire, com o Leandrinho. Mas ele sempre foi um cara, ele não metia o dedo no time, né? Quando ele veio pro Golden State Warriors, ele veio trazendo o Alvin Gentry junto com ele, pro Alvin Gentry ser o cara que ia pensar no time e ele ser o cara que ia administrar esse time. Ele ia ser um GM, né? Ele é o Alvin Gentry é o Murtosa do Steve Kerr. Só que assim, o Steve Kerr leva a fama, o Alvin Gentry vem atrás. A analogia do Filipão com o Murtosa não é tão grande assim, porque lá é uma dupla. Aqui não, os caras têm funções bem definidas mesmo assim. E esse é um dos motivos que a imprensa americana, a imprensa séria americana, né, sem ser esses caras que têm mentalidade de post de né, Globo Esporte, que fica lá comentando matéria, a imprensa séria americana vê um grande problema no Golden State Warriors por causa da saída do Alvin Gentry, porque ele era o cara que realmente conduzia o time, que fazia as jogadas, que desenhava o esquema tático do time, e agora o Steve Kerr ele vai ter que fazer isso sozinho ou contratar uma outra mente para acompanhar ele, porque ele não sabe fazer isso. Então, a gente pega uma mente que deu certo na temporada passada, tão certo que transformou o Golden State em um time campeão, e coloca num time com todas as características que o Golden State tinha e que ninguém acreditava há um tempo atrás. Então realmente tem bastante sentido o que você falou de acreditar que o Pelicans seja o Golden State, porque realmente as peças estão se encaixando. Então, eu ia até frisar isso, mas como você completou, cara, perfeito. E só pra complementar aí o teu comentário, claro que o Murtosa até hoje a gente não sabe o que faz junto com o Felipão, né? Deve conversar com alguém ali nos bastidores, deve ser o cara que fica ali atento à rádio opinião do grupo, deve ser o cara que... Ele é assessor de assuntos especiais. Cara, assim, que fica ouvindo os desabafos do Felipão, que alguém tem que aguentar aquele cara, né? Mas não é o papel desse reforço do New Orleans, né? Mas concordo. Vamos em frente, Léo, vamos em frente. Vamos lá, já está fechando, inclusive, até a conferência Sudoeste. A gente tem o time que passa ano, entra ano e a gente nunca dá nada para eles. Olha, você vai começar a falar desse. Vou até me levantar aqui, cara, eu já venho, porque é impressionante a regularidade do San Antonio Spurs. Mas, cara, prossiga aí, Léo, desculpa de te cortar. Não, cara, é isso mesmo. Tipo, todo ano a imprensa mundial fala que o San Antonio Spurs acabou, que os caras tão velhos, que já deu o que tinha que dar, e ele sempre cala a boca de todo mundo. Então, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, né? Eu já tô profetizando, né? Mas é o que acontece ano a ano. E assim, a gente pode falar hoje que a gente sabe, eles nunca me surpreenderam, a gente nunca, mentira, né? A gente sempre acha também que eles acabaram, todo ano a gente acha que eles sempre arranjam. Mas ó, esse ano eu vou ser diferente, cara. Você vai falar que vai dar certo, né? O San Antonio vai ser campeão, o San Antonio vai ficar longe, porque toda vez a gente se estrepa, cara, toda vez. Claro que você já vai falar do elenco do San Antonio. O elenco do San Antonio é um dos mais fortes, ao meu ver, para esse ano, como equipe. E é assim, o San Antonio, pelo menos nos últimos anos, tá, gente? A gente acompanha o NBA há algum tempo, mas o San Antonio dos últimos anos tem a mesma sequência, que é o quê? Começa um pouco devagar, a imprensa falando que olha, o San Antonio tá fazendo mesmo, o Tim Duncan tá passando, de Noble tá velho, Tony Parker tá sozinho, e vai engrenando, e vai chegando nas primeiras posições, e vai assumindo
a primeira posição da conferência, e o Greg Popovich vai mostrando o dedo que eu não posso mostrar para todo mundo, né? Foi o que você falou, todo ano é a mesma coisa. E é engraçado porque o San Antonio Spurs, ele é um time que, assim, cara, juro por Deus, se eu fosse líder de qualquer franquia, independente do esporte, se fosse rugby, basquete, se fosse peteca, eu realmente eu gostaria de fazer um intercâmbio com esses caras, porque toda a movimentação que esses caras fazem tem um motivo. Eles nunca contratam por impulso, eles não se preocupam com o que a torcida vai falar, se os caras não estão gostando ou não. Eles conseguem as peças necessárias para poder se encaixar no esquema que já existe, e eles não são aquela galera de não, vamos experimentar. Não existe experiência, cara. Cirúrgico, né, cara? Impressionante. Exatamente. É precisão de cirurgião cerebral, velho. Todo ano eles têm alguma coisa assim, sai uma peça. A peça que eles trazem é uma peça que, tem todo sentido para ocupar a vaga da pessoa que saiu. E tem todo sentido sempre com o estudo deles, e depois eles acabam provando para todo mundo que tem sentido, né? Exatamente. Quando a gente analisa, claro que assim, você, algumas pessoas de imprensa que acompanham o basquete aí, são um pouco mais analíticas e conhecem principalmente o basquete europeu, que é da onde o San Antonio sempre tem umas sacadas muito boas. Basquete mundial, né? Mas assim, o San Antonio sempre tem esse alarde na imprensa americana. O San Antonio trouxe o fulano de tal. Imagina, quem é esse? Nunca ouvimos falar e tal. Um exemplo muito grande desse aí é o tal do narigudo Manu Ginóbili. Exatamente. Falando do elenco, até pra gente começar a debater um pouquinho mais a fundo em relação ao San Antonio Spurs, a gente tem como armador Tony Parker, que é achado do draft do San Antonio Spurs, e hoje, inclusive recentemente nessa última Euroliga, conseguiu a façanha de ser o maior pontuador de todos os tempos do Eurobasket. Só isso, né? Só isso. 30 e poucos anos ainda, 31 eu acho. Exatamente, lembrando que no Eurobasket passaram os caras do tipo Drazen Petrovic, a galera da Lituânia, Marsulionis, o que era pivô do Portland Trail Blazers, você lembra? Sabonis, Arvydas Sabonis, puta lenda. Tony Kukoc, e aí a gente vai embora aqui falando. Dino Raja, um monte de gente boa. E o cara, quem é o melhor pontuador da Euroliga? Tony Parker, só. Alarmador, a gente vai ter aquele revezamento do Danny Green com o Manu Ginóbili, dependendo da situação, o Manu Ginóbili entra. Senão ele está confortável com a posição de ser sexto homem, para ele não tem problema, né? O Danny Green é o chutador oficial de 3 pontos do San Antonio Spurs. Teve uma entrada aí de um segundo chutador reserva para o San Antonio Spurs, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que foi a entrada do Jimmy Fredette. A gente já chega lá, a gente já comenta um pouquinho mais sobre esse assunto. Como ala, a gente tem o Kawhi Leonard, que é talvez a principal aposta, o novo Tim Duncan do San Antonio Spurs, aí, o cara que vai liderar a franquia nos próximos anos. Como ala pivô, a gente tem o principal nome do mercado de transferências, principal transferência que aconteceu, saindo até de uma forma um pouco atípica do San Antonio Spurs. A gente nunca está acostumado com o San Antonio Spurs trazendo jogadores de nome para o elenco deles, né, pelo menos dentro da NBA, que foi o LaMarcus Aldridge, que estava sendo disputado a tapa por quase todas as franquias da NBA. Trail Blazers querendo renovar com o cara, Lakers querendo a contratação dele de qualquer jeito, Adam Levine do Maroon 5 postando foto no Twitter com a camiseta do cara, todo mundo querendo que ele fosse pro Lakers, e ele acabou indo pro San Antonio Spurs, que é o que ele queria. E como pivô, o Tim Duncan, que é o Tim Duncan. que é o Tim Duncan, que é o Tim Duncan, que é o jogador mais regular, mais... Putz, cara. O cara é o chato. Fora da NBA. É um dos maiores da NBA, um dos maiores alas pivôs da NBA também da história.
Um dos maiores talvez pivôs da história, porque ele joga nas duas posições, é um cara regular ao extremo, que não precisa fazer firula, é um jogador old school numa nova geração e que, dá muito certo, muito. Ele é uma lenda. O cara pega na bola, tipo assim, você nem dá valor pra ele, assim, ele vai, faz uma cestinha, duas cestinhas. Quando você vai ver, o cara tá com 30 pontos, você fala, caralho, velho, quanto que ele fez 30 pontos? Ele pontua, ele participa muito do jogo e passa desapercebido, né, cara? Exatamente, o cara não tem presença, é igual o Kuroko. Quem assiste Kuroko, você vai sentir. É a mesma coisa, você fala, caralho, esse cara tava jogando, mano. E você vai ver, ele domina. Não erra, dificilmente o Tim Duncan erra. Com pressão, sem pressão. Putz, ele é regular ao extremo. E a chave do San Antonio Spurs está aí há tanto tempo na relevância, né? Sobre esse elenco, Gui, alguma coisa que você quer falar? Bom, é um elenco muito completo, né, para essa temporada. Se a gente for falar sobre posições, se a gente for segregar aqui, vamos lá. Bom, como pivôs titulares, nós temos Tim Duncan e Lamarcus Aldridge. Uma das, pelo menos, se tudo der certo, uma das melhores duplas para esse ano aí de garrafão da NBA, certo? Certo, concordo. E aí a gente tem de banco para os dois o veteraníssimo e excelente jogador David West, que veio do Indiana. Para ajudar nessa votação, tem o Boris Diaw, que é um coringa, só não arma porque não tem velocidade para isso, mas se não, jogaria também, na verdade joga em qualquer uma das posições. Tá? Depois a gente caminha, isso sem falar nos outros jogadores aí de garrafão. Tem jogador da Europa, tem 2 jogadores da Europa aí no elenco que provavelmente devem evoluir e nos próximos anos aparecerem bastante no time, que é o Boban Marjanovic e o Nikola Milutinov. São excelentes jogadores da Europa aí, que o San Antonio, como quem não quer nada, sempre vai lá e pinta, né, gente? Olho nesses caras aí. O Pat Mills. E aí a gente vai para a armação ali, Tony Parker e Pat Mills, que assim, Pat Mills entra, mantém o mesmo nível de jogo, um excelente armador, poderia até ser titular de algumas franquias da NBA aí, mas é um reserva de luxo do Tony Parker. Pat Mills, que é australiano, tá, gente? Eu falei Pat Mills quando o Gui tava falando da Europa, mas antes que me corrijam, é só no sentido de que o San Antonio traz esses caras de fora da NBA, né? Desculpa te cortar, Gui. Isso mesmo, perfeito. E aí nas alas nós temos o Kawhi, Danny Green e o Manu Ginobili fazendo esse revezamento titular. Trouxeram o Jimmy Fredette para o lugar do Marco Bellinelli, que saiu, e é um excelente jogador nos arremessos de 3 pontos, e veio justamente para completar essa lacuna que ficou. Tem o Kai Anderson, que foi o cestinha da Liga de Verão e mostrou muita evolução. É um menino aí que daqui a pouco, com a aposentadoria natural do Tim Duncan e com os minutos que ele vai perdendo conforme a idade aí, ele deve ganhar espaço e deve, quem sabe até no futuro próximo, fazer essa dupla com o Kawhi aí, se tudo der certo para ele da carreira. E ainda correndo por fora, você tem novamente o próprio Boris Diaw, pode ser um ala, e também tem o Matt Bonner ali, que é o famoso amuleto do San Antonio Spurs, né? Assim, gente, olhando esse elenco no total, e brincadeiras à parte, vendo o que o San Antonio Spurs fez e faz nos últimos anos, o San Antonio é um dos favoritos mais uma vez aí a um título dessa temporada, se tudo der certo, né? Como a gente fala, se não sofrer com uma lesão de pelo menos uns 2 jogadores muito importantes aí. Concordo plenamente. É o que eu estava falando contigo, que eu estava falando, na verdade, durante a escalação, que eu gostei muito da transferência do Jimmy Fredette. Jimmy Fredette foi um cara que ele tinha um nome muito forte na NCAA, era visto como o principal chutador de 3 pontos da geração dele, da mesma forma que o Stephen Curry foi antes dele, da mesma forma que surgiram vários outros caras aí que arrepiavam aí nos 3 pontos, e assim, não deu tão certo na NBA. Ele passou
acabou caindo no Kings, num time que não tinha muito perfil dele, né? Um perfil que não abusava muito do chute de 3 pontos. Teve uma passagem insossa pelo Chicago Bulls, onde ele também não foi muito aproveitado. Ele foi trazido como sendo possível reserva para o Kyle Korver, mas durante o ano eles acabaram reserva para um possível substituto para o Kyle Korver, que era um cara que ocupava essa função no time do Bulls, quando o Bulls tinha aquele bench mob, né, que era aquele elenco reserva muito forte. Acabaram não dando tanta... O Tom Thibodeau mudou um pouquinho o estilo de jogo, não aproveitou tanto chutes de 3 pontos, preferiu trabalhar mais a bola de garrafão com o Noah, principalmente com a chegada do Paul Gasol. Então o basquete dele perdeu espaço, perdeu valor e acabou vindo parar aí no San Antonio Spurs, onde é um time que tem por tradição fazer com que chutadores de 3 pontos que não são valorizados no mercado ganhem novamente valor. O principal exemplo deles a gente pode dar no próprio Danny Green, que foi um cara que não passou no draft da NBA, foi jogar na Espanha. O San Antonio Spurs trouxe de volta e o Danny Green arregaçou nas finais, né? Assim, destruiu em 2 anos diferentes, inclusive, né? Contra o Miami Heat e quando eles realmente foram campeões. Então, putz, não tem nem o que falar. O San Antonio Spurs, o Jimmy Fredette está com a faca e o queijo na mão, no melhor lugar possível para poder retomar a carreira dele e quem sabe ganhar um espaço na NBA que a galera esperava que ele ganhasse quando ele saiu da NCAA. Perfeito, Léo. E o Jimmy vai ter o que você mesmo falou, tudo na mão, né? Talvez só não consiga tanto espaço se o Kyle Anderson, por exemplo, crescer demais e aí uma rotação com o Manu, ele, Danny Green e Kawhi Leonard realmente deixa um pouco o Jimmy Fredette sem muito espaço. Mas San Antonio é San Antonio, né? E a gente lembra muito bem a história recente, o próprio Marco Bellinelli, que entrava no começo muito pouco nos jogos, sem muita badalação, matando uma bola de 3. No fim da temporada passada, era uma das principais jogadas, uma das principais armas do San Antonio, né? Com certeza. Questão de sorte, questão de próprio desempenho nos treinos aí, ver como é que o próprio... me fugiu o nome do treinador que está falando até agora. O Popovich. O próprio Greg Popovich vai aproveitar ele. Isso aí. Bom, senhores, terminamos até a Conferência Sudoeste. Sudoeste, exatamente. Próxima parada nossa vai ser da Conferência Nordeste. Fechando aí a divisão Nordeste, fechando a Conferência Oeste. A gente já vai ter analisado todos os times da Conferência Oeste e a partir daí a gente começa a analisar as outras 3 conferências. Nem estou me enrolando. Obrigado, estou me enrolado. Vamos lá. Que é muita também, né? Muita divisão, muita coisa. Exatamente. Vamos lá. A gente já falou das 2 divisões, divisão Pacífico e divisão Sudoeste. A gente vai falar da próximo episódio, a gente vai falar da divisão Nordeste e aí a gente fecha a Conferência Oeste e passa a analisar os times da Conferência Leste, que também são 3 divisões que a gente vai falar. No próximo episódio a gente vai ter, voltando aqui para o mapinha para vocês acompanharem, a gente tem Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, para poder explicar um pouquinho para vocês de como é que estão as coisas, quais são as mudanças desses times. Se vocês gostaram desse tipo de análise, desse tipo de bate-papo, não deixem de curtir. Super importante o feedback de vocês, da gente continuar o nosso contato. Esse vídeo vai estar sendo postado no nosso Facebook e a gente vai ter novidades em relação ao site, questão de layout, essa coisa toda, para preparar para essa nova temporada que vai vir, que a gente vai ter algumas mudanças boas para poder mostrar para vocês. E é isso, galera. E só para reforçar aqui também, antes nossas últimas palavras aqui, nossa despedida, www.boladojogo.com, nosso site, o
o nosso Twitter, twitter.com. Arroba Bola do Jogo. O nosso Twitter, o nosso Twitter, twitter.com barra Bola do Jogo, facebook.com barra Bola do Jogo, e o nosso canal do YouTube, vocês procuram lá a Bola do Jogo, façam inscrição, curtam, retweetem, aproveitem lá para vocês acompanharem de uma maneira mais fácil também os nossos posts e interagirem lá. Vamos falar de basquete, daquilo que a gente mais gosta, galera. Concordo, plenamente. Beleza, senhor? Beleza, senhor? Fechadíssimo. Então, gente, obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima e a gente retoma o contato com vocês por aqui. Até mais. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu.